Muito bem, fala pessoal, como todos vocês estão? Vamos começar agora mais um bate-papo de Position aqui no canal. Meu nome é Luiz Fernando e como vocês sabem, toda semana eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Na verdade, um amplo bate-papo onde eu observo com vocês os gráficos tanto do mercado brasileiro, também fazemos aqui uma análise mais ampla, uma análise macro, observando diversos países, também observando aí cenários da nossa economia, como ela está se comportando, e também ativos como o ouro, o dólar, o próprio Bitcoin. Na verdade, uma gama muito seleta aí de ativos nós vamos observar nesse vídeo de hoje. Bom, pessoal, hoje é dia 26 de julho de 2020. Chegamos aí na última semana do mês. Mas antes de começar a nossa análise, eu gostaria de pedir para vocês as minhas mais sinceras desculpas, pois na semana passada eu comentei com vocês que iria subir aqui no YouTube o primeiro vídeo do nosso curso de análise técnica, mas essa semana foi uma semana muito conturbada, várias coisas acontecendo, enfim, não foi possível subir esse vídeo. Então, eu me comprometo com vocês que na próxima terça-feira, faça chuva ou faça sol, eu vou subir esse vídeo aqui no YouTube. Bom, para quem não sabe, esse é um curso que eu estou fazendo para alinhar o conhecimento de base, então vamos aprender desde o básico da análise técnica até o conteúdo mais avançado, então será um curso gratuito, então eu convido você que mesmo que tenha um conhecimento mais amplo, um conhecimento mais avançado, a assistir os vídeos, eu tenho certeza que você vai agregar pelo menos alguns conhecimentos adicionais ao que você já tem hoje. Bom, pessoal, então é isso. Eu queria também agradecer a todos vocês pelos comentários, pelos likes aqui no canal. O canal vem crescendo de uma forma bem bacana. Estamos chegando aí nos 1000 inscritos. Parece pouco para o mundo do YouTube, mas para mim é um número bem relevante. Eu quero até fazer um sorteio aqui para vocês, para poder reconhecer com uma gratidão o carinho que vocês vêm demonstrando. Então eu vou falar disso nos próximos vídeos, vamos fazer um sorteio bem bacana aqui no canal. Então, como sempre, eu gostaria de pedir para vocês não se esquecerem de deixar o like e também seguir o nosso canal aqui no YouTube. Bom, pessoal, vamos começar a nossa análise de hoje. Eu quero abrir aqui e compartilhar com vocês o gráfico do Ibovespa, que já está na tela para todos vocês. Eu vou então dar um zoom aqui para ficar melhor a observação. Pessoal, então essa semana nós temos o quê? Um candle de baixa, um candle de queda de 0,5%. Porém, nós temos mais aí um candle de dúvida. Por que que eu sei que isso é um candle de dúvida, como eu estou destacando aqui? Notem que nós temos o quê? Nós temos uma sombra superior, uma sombra inferior e esse corpo achatado, esse corpo bem pequeno. Esse momento é caracterizado como uma dúvida, pois o mercado tentou subir e não conseguiu, tentou cair também e não conseguiu, fechando aí quase no ponto de abertura. Então, nessa semana nós tivemos uma semana de muita dúvida para qual direção o mercado deve ir. Porém, se nós voltarmos no vídeo da semana passada, eu havia comentado com vocês que o mercado vinha numa forte força de alta. 3 semanas com uma valorização de quase 10%. E eu não acreditava que esse momento aqui seria um momento, na verdade, muito bom para novas compras. Por quê? Apesar de acreditar que o próximo ponto de resistência do mercado seja só lá nos 120 mil pontos, nós temos aí nessa semana um problema que era o quê? O mercado subindo há 3 semanas e normalmente períodos como esses são marcados aí por uma posterior correção. Então eu esperava sim para essa semana uma correção, como eu falei no vídeo da semana passada, porque falar agora é fácil, né? Mas sim, nós cravamos e falamos isso na semana que passou. Fato é, pessoal, que essa semana faz um desenho que eu gosto muito, um setup que eu gosto muito. Eu já comentei com vocês algumas vezes aqui no canal. Que é o quê? A reversão de uma tendência. Então notem que aqui nós tivemos o quê? O mercado caindo de uma forma muito ampla. Aí nós tivemos aquele ponto onde o mercado volta, cruzando e rasgando a média de 50 para cima novamente. E isso traz um viés do quê? Do mercado estar com força para voltar no seu ciclo mais longo de alta.
Porém, normalmente nós temos o quê? Após uma configuração como essa, é normal acompanhar o quê? O mercado vem aqui, rasga a média para cima, sobe por mais 1 ou 2 semanas, marca um topo, aí ele corrige, e nessa correção que provavelmente, geralmente, vem a buscar a média novamente, marca um novo fundo, e aí sim nós temos um novo ciclo de alta. Esse ciclo com muito mais força, com muito mais ímpeto. Por quê? Nesse ponto de zigue-zague acaba acionando o stop de todo mundo que apostou na venda. Então, todo mundo que entrou aqui vendendo loucamente, acreditando que agora o mercado ia despencar, acaba sendo obrigado a se estopar as suas operações. Também todo mundo que acreditou que o mercado já tinha subido muito e vendeu aqui colocando o lucro no bolso, acaba voltando para o mercado nesse ciclo. Então, observando o Ibovespa nesse cenário, nós temos o quê? Eu acreditaria sim que caso na próxima semana o mercado consiga romper a máxima aqui dos 105 e 600 mil pontos, nós teremos sim espaço aberto aí para a busca lá dos 120 mil pontos com uma tendência mais sólida e mais vigorosa, né? Uma tendência com mais força. Por quê? Porque todo mundo que apostou aqui numa nova compra teria um ponto de stop muito plausível e muito tranquilo aqui lá nos 100.900 pontos. E é também a força de quem vai vender aqui, encerrar as posições vendidas, né? Comprar para encerrar as posições vendidas, traria essa força adicional que o mercado precisaria para buscar lá os seus 120 mil pontos. Então, eu ficaria muito atento para a próxima semana para esse ponto aqui de rompimento. Só que, pessoal, eu queria compartilhar com vocês um conceito que é muito bacana também, que é o quê? Notem que aqui embaixo eu coloco sempre o estocástico. E um dos poderes que esse indicador tem de mostrar para nós é o quê? Mostrar os pontos de sobrecompra e os pontos também de sobrevenda. Se nós observarmos aqui nessa região acima dos 80, nós temos geralmente uma marcação de topo no mercado. Notem que aqui nós tivemos esse ponto topo e aqui nós tínhamos também o estocástico lá no ponto de sobrecompra. Observando aqui para trás, nós tivemos o quê? Um ponto de topo no mercado. E aqui nós temos também no estocástico o mesmo cenário, um ponto de sobrecompra no estocástico. Voltando aqui para trás, nós temos um ponto de topo do mercado e o estocástico também desenhando o mesmo cenário, estocástico também num ponto de sobrecompra. Olhando agora onde nós estamos, observem o estocástico nesse momento. Nós temos o estocástico num ponto de sobrecompra, que é marcado historicamente como um ponto de sobrecompra. Então, seria, por essa análise do estocástico, um movimento aqui, e aqui seria um topo de mercado. Então, esse candle marcaria talvez aí o topo do Ibovespa para um período corretivo mais amplo. Porém, pessoal, o estocástico tem algumas limitações. E a principal delas, que não acontece tanto no índice, mas em ações acontece muito, é o quê? O estocástico consegue ficar e permanece por muito mais tempo em estado de sobrecompra antes do mercado de fato corrigir. Então, notem aqui no gráfico de BTOW3, notem que aqui nós já tínhamos um ponto de sobrecompra no estocástico e todo mundo que saiu desesperado vendendo nesse ponto perdeu uma valorização de cerca de 60% em menos de um ano. Observem aqui também novamente, aqui nós tivemos novamente o estocástico nesse momento aqui marcando o seu ponto de sobrecompra e lá o mercado ainda sobe por mais algumas semanas, uma valorização aí de 35%. Então, notem como é comum quando o ativo está com uma força de compra ou de venda muito sólida, é comum que o estocástico permaneça em estados de sobrecompra, sobrevenda por muito tempo. Então, devemos utilizar esse indicador, mas com muita parcialidade, muito critério. No índice, isso é mais difícil de ser observado, mas vale essa ressalva para todos vocês. Bom, observando então agora o Small, que é o nosso índice de Small Caps,
Vamos observar então aqui que nós temos no Small também o mesmo cenário do Ibovespa, então podemos sim afirmar que a análise feita no Ibovespa também serve para o Small. Também temos o Small aqui em um ponto de sobrecompra no estocástico, faz um candle de dúvida em cima da média de 50 períodos, temos aí o mesmo cenário técnico dentro desse índice. Vamos observar então agora o mercado americano através do S&P, e nessa semana nós temos o quê? Nós temos... Opa, calma aí que eu fiz macaca aqui. Já voltei. Nós temos aqui o S&P marcando o quê, pessoal? O S&P tentando romper essa região que eu havia marcado para vocês, que era uma região de consolidação. O mercado só foi lá, cutucou e voltou para dentro da consolidação. Através da análise técnica clássica, isso seria um ponto muito plausível para vendas, ou seja, quem estaria operando esse tipo de consolidação buscaria uma venda aqui para buscar lá o fundo desse retângulo numa próxima semana. Então aqui seria sim um cenário bem clássico para uma venda dentro do S&P. Porém eu vejo o mercado muito forte e também o mesmo contexto do Ibovespa, caso o mercado consiga na próxima semana superar a máxima aqui, estoparia todo mundo que apostou nesse retângulo como sendo ponto de venda, e aí sim o mercado ganha força para voltar novamente ao seu topo histórico, que é o caminho mais plausível que eu vejo para o S&P. Olhando a Nasdaq, nós temos aí mais um candle de alta essa semana, uma alta de 1,65%, porém temos aí uma sombra superior bem ampla, então notem aqui como esse candle dá todo o viés de um possível topo de mercado nesse momento dentro do Nasdaq, da Nasdaq na verdade. Quero observar com vocês também o IVVB11, que aí é o nosso ETF que replica os movimentos lá do S&P, que essa semana faz sim um movimento de rompimento falso. Notem como o mercado veio aqui, rompeu essa região de topo histórico e opa lá, pega todo mundo no contrapé, todo mundo que apostou em uma compra aqui se sente obrigado ao quê? Ao quê? A estopar, pessoal. Então temos aqui esse candle acionando o stop de muita gente dentro desse ETF. Vamos observar então agora o dólar. No dólar, pessoal, nós temos aí um contexto que eu já havia falado com vocês, que eu, na minha análise, acredito sim que o dólar deva corrigir por um tempo mais longo. Eu acredito sim que o dólar possa vir a buscar lá pelo menos a mínima aqui dos 4,80, que foi a mínima desse candle, ou quem sabe lá esse ponto de resistência que foi rompido aqui agora é suporte. Porém, como o tempo vai passando e o mercado não vem, notem que nós já temos até a média de 50 períodos subindo aqui, então o mercado não precificando uma queda mais forte no dólar. Então acreditaria sim numa correção, mas esse cenário de correção até os 4,30 fica um cenário muito mais distante. O fato é que eu esperaria sim o dólar corrigir e até buscar esse fundo aqui nos 4,80, e aí sim poderíamos ver uma direção mais efetiva do dólar. Mas temos sim aquele cenário desenhado nas últimas semanas sendo cumprido. Então nós temos aqui topos, topo abaixo do topo anterior. Basta aqui que o dólar faça um fundo abaixo do fundo anterior para assim termos aí uma tendência de baixa mais desenhada. Por enquanto temos uma tendência indefinida no dólar, pessoal. Eu quero observar com vocês agora alguns ativos, como sempre, através dos ETFs. Então vamos olhar aqui como estão se comportando economias de outros países através dos seus respectivos ETFs. Observando novamente o ETF brasileiro, que é o EWZ, nós tivemos essa semana o mercado chegando a superar a máxima que foi marcada por esse candle. Aqui o mercado chega aí lá, cutuca acima da máxima desse candle, mas fecha abaixo. Então nós podemos cravar aqui que essa consolidação passa a vir para cá. Então nós temos ainda sim o mercado fazendo esse período lateralizado dentro de uma tendência ainda de baixa. Notem como nós temos a média de 50 períodos aqui já apontada para baixo e próxima dos preços. Então, diferente do Ibovespa, o nosso EWZ está assim mais fraco. Porém, essa semana sobe aí cerca de 1,79%,
principalmente pelo movimento aí que nós tivemos de baixa no dólar. Na verdade, pessoal, se nós observarmos diversos outros países, nós tivemos movimentos de alta essa semana, e isso, de fato, foi puxado pelo quê? Pela desvalorização do dólar frente a diversas praças mundiais, a desvalorização do dólar com relação a diversas outras moedas. Sim, agora ficou melhor. Então, o dólar vem demonstrando uma fraqueza, principalmente por esse excesso de impressão de moeda que os bancos centrais vêm fazendo nesse momento. Então, temos aí um cenário mais nebuloso de toda a nossa economia. Basta observar isso observando o quê? Observando o GLD, o que é o ETF aí que replica o movimento do ouro, pessoal. E olhem que paulada essa semana. Temos aí esse ETF subindo 5%. Já havia falado muito com vocês aqui sobre o ouro, né? Sobre esse ETF, que de fato vai lá possivelmente buscar a máxima histórica que está lá nos 184 dólares. Inclusive, eu comentei com vocês que essa semana aqui eu iria montar uma nova operação, uma nova posição no ouro, uma operação aí de longo prazo. Então, eu não faço trades no ouro, eu simplesmente diversifico um percentual da minha carteira está exposto no ouro para o longo prazo. Então, temos sim um movimento bem forte que deve buscar aí o topo lá nos 184 dólares. Olhando a economia, pessoal, de fato a gente se encontra ainda num momento bem delicado. Os indicadores econômicos não conseguem subir ou voltar ao patamar antes da crise. Observando novamente com vocês aqui esse indicador que é o WEI, que é um indicador que mensura aí diversos indicadores econômicos americanos, de fluxo de compras mesmo, fluxo de compras de mercado lá nos Estados Unidos, nós não temos aí o quê? Nós não temos o mercado conseguindo se recuperar. Então, temos aqui uma desconexão, como eu já falei para vocês em outros vídeos, entre a economia real e o mercado acionário. Então, sim, isso deixa um desconforto ainda maior, principalmente para maiores compras, para quem busca aí operações do tipo buy and hold, que é comprar e deixar lá, né? O mercado não mostra muita segurança para isso nesse momento. Isso é a grande verdade. Então, devemos sim estar atentos aos nossos stops, aos nossos pontos de compra, pois se o mercado voltar a corrigir, a correção deve vir bem forte, pessoal. Por todo esse cenário de desconexão entre a economia e o mercado de uma forma geral. Então, muita atenção com o stop de vocês, muita atenção com a gestão de risco que vocês estão tendo nesse exato momento. Mas, porém, voltando ao mercado acionário, o mercado ainda é comprador. Fato é que, como eu falei para vocês nos outros vídeos, basicamente hoje eu tenho quase todo o total da minha caixa de ações alocada, então fui reagindo aos sinais que o mercado foi apresentando e efetuando as compras, como compartilhado aqui com vocês. Porém, toda a atenção nesse momento é justificada por todo esse contexto mais estranho que nós estamos vivendo nesse momento. Bom, pessoal, para terminar a nossa análise, vamos observar aqui o Bitcoin. E o Bitcoin aqui nada demais, ainda muito consolidado. Fato é que eu observo aqui o Bitcoin, espero aqui o rompimento de toda essa região aqui de consolidação para sim pensar em uma possível compra dentro do Bitcoin. Como sempre, pessoal, acabamos aqui então a nossa análise mais macro. Eu queria abrir agora para vocês as ações que eu tenho em carteira e compartilhar com vocês como foi o desempenho dessas ações nessa semana. E acho que não dá para começar esse vídeo de análise das minhas ações, senão começando falando dela, da VEG, pessoal. Sim, falamos da VEG. Opa! Inclusive, pessoal, aqui está um estudo bem bacana que eu fiz. Notem que eu detalhei todo o meu racional por trás da compra que eu fiz em VEG há poucas semanas atrás e compartilhei lá no grupo do Telegram. Então, você que não acompanha ainda o grupo aqui do canal no Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo. Notem como ficou bacana esse tipo de observação. Mas para o nosso vídeo aqui eu vou retirar essas observações e ficar apenas com o gráfico.
Então, pessoal, nós tivemos o quê? Nós tivemos essa semana em VEG um movimento muito explosivo de alta, um movimento de quase 15%, premiando todo mundo que apostou, que alocou o risco dentro desse ativo. Fato é que eu já havia comentado com vocês em vídeos, em muitos vídeos anteriores, que VEG sim vinha se comportando de uma forma muito positiva, principalmente após o crash que nós vimos que o ativo nem sequer perdeu a média de 50 períodos, deixando um candle aqui de retomada. E aí o ativo vem aí retomando a sua tendência de longo prazo, que é uma tendência extremamente sólida. Notem que nós temos em VEG, desde lá do fundo marcado em 2008 para cá, o ativo já se valorizou nada mais, nada menos que 2.400% nesse período. E nós temos o quê? O mercado aí simplesmente mostrando muita força nesse momento. Então, premiando novamente todo mundo que apostou nesse rompimento aqui de topo histórico. Fato é, pessoal, que em VEG o que eu vejo? Eu não vejo nada a ser feito nesse momento. O mercado já sobe há 2 semanas, um movimento que vem aí de mais de 22% de alta. Então, nesse momento aqui, para quem está de fora, eu não vejo nada a ser feito. Para quem está dentro do ativo, busque aí conduzir esse ativo por alguma média, por algum indicador de stop móvel, para tentar, quem sabe, aí, surfar movimentos de alta, como foi esse ciclo aqui, uma alta de 169% em menos de um ano. Bom, VEG, então, foi o destaque dessa semana. Tivemos aí como destaque também, mas um destaque não tão positivo assim, as ações da Via Varejo, que essa semana, galera, chegou a subir cerca de 11% e devolveu tudo. Notem como o mercado aqui, se nós observarmos no diário, olha que movimento bizarro, né? O mercado chega a subir muito forte e aí faz 2 candles bem amplos de baixa. Em um dia só, esse ativo chegou a cair 7%. Fechando aí com um candle, pessoal, que dá toda a pinta de ser um candle aí de reversão. Então, olhem só, nós temos aqui em VEG o quê? Nós temos, após 1, 2, 3 semanas de alta, um candle vermelho, com uma sombra superior bem ampla, então mostrando aí muita força dos vendidos dentro desse ativo. Seria, por esse candle aqui, esperado o quê? Uma correção mais ampla desse ativo. Quem sabe é uma correção talvez lateral, ou quem sabe é uma correção mais forte a vir buscar e testar novamente lá os R$16,65. Porém, aqui, olhando na outra parte, no outro lado, seria o famoso setup de uma barra única, que seria ignorada caso o mercado faça um movimento de compra, superando os R$22,36. Sinceramente, por esse contexto dessa semana e esse candle deixado, eu não apostaria que o mercado teria forças na próxima semana para romper lá os R$22,60. Eu apostaria sim em um período corretivo mais amplo aí em Via Varejo. Legal, pessoal? Deixa eu observar uma coisa. Eu até estava comentando com vocês sobre esse rompimento aqui. Nós tivemos aqui um rompimento de 3 candles de alta. Após o rompimento, vamos considerar esse daqui. Nessa aqui nós tivemos apenas 2, depois o mercado corrigiu aí por 4 semanas de uma forma mais lateralizada para um novo ciclo de alta. Então, esse é o cenário em Via Varejo. Mais uma do varejo aqui agora, a Magazine Luiza. Nós vamos falar aqui também, tem um contexto também de marcação de topo. Notem aqui um candle também vermelho, com uma sombra superior ampla. Então, dá toda a pinta aqui também em Magazine Luiza de um topo sendo formado. Deixa eu explorar uma coisa com vocês. Eu havia comentado que aqui... deixa eu pegar aqui. Não é isso que eu quero, não. Só um minutinho, pessoal, que eu vou achar aqui o indicador para mostrar uma curiosidade para todos vocês. Cacilda, cadê o indicador? Não. Tá aqui em cima. Bom, deixa eu ver uma coisa aqui. Havia dito eu que aqui nesse rompimento, eu acreditava que o topo em Magazine Luiza seria nos R$91, que já quase chegou, na verdade, né? Olhem aqui. O mercado quase chega lá nos R$91, por pouco, né? Mas sim, nós temos aí um ponto importante também em Magazine Luiza. Também dá toda a pinta de estarmos aí
à véspera de uma correção mais ampla dentro desse ativo. Dentro do varejo, uma que não se comportou dessa forma foi a BTOW3, que, diferente dos seus outros pares, aí consegue mostrar muita força essa semana. Ativo sobe 5,29%, chegou a subir mais, na verdade, né? Chegou a romper com mais ímpeto, com mais força esse momento aqui, esse ponto de consolidação, mas devolveu tudo. Porém, é um ativo, um dos mais fortes nesse momento do mercado, e eu ficaria também bem atento a novas altas aqui em BTOW. Diferente dos dois pares ali, em BTOW3, eu acreditaria sim em novas máximas para as próximas semanas dentro desse ativo. Não esperaria a mesma coisa de SLC3. De fato, aqui o ativo vem demonstrando muita fraqueza, porém eu sigo o meu modelo, sigo o meu setup móvel. Eu não, apesar de acreditar uma coisa, eu não vou estopar simplesmente por que eu acredito nisso. Eu vou esperar um momento onde que o meu setup dê sim um sinal de venda. Por enquanto, permaneço com a minha compra em SLC3 sem ir para canto algum. Ponto de compra foi aqui e notem como o ativo está praticamente no mesmo ponto onde foi realizada a compra. Outro destaque dessa semana, que nós também já falamos muito aqui no canal, pessoal, é a Kepler. Olhem aqui a Kepler subindo aí 4% essa semana, pessoal, rompendo também essa região de consolidaçãozinha, marcada por 2 semanas, dá toda a pinta também da Kepler buscar o seu topo, que foi a máxima de 2014, que está lá nos R$ 46,28. Olhando para trás, nós temos em Kepler o quê? Uou! Olhem essa simetria que pode estar próxima a ser aberta em Kepler. Muita atenção, a principalmente o ponto aqui, como esse ativo vai se comportar nos R$ 47, R$ 48, caso o mercado demonstre força para romper essa região, que é uma importante zona de resistência aqui. O mercado sim abrir espaço para a busca lá dos R$ 450 em Kepler. Próximo ativo da minha carteira, pessoal, então sim, todos esses ativos são ativos que estão dentro da minha carteira. Eu vou falar de Camil, que essa semana faz mais uma alta bem bacana, uma alta de 3,53%. Sigo comprado aqui em Camil. Camil que está em máxima também histórica, sem pontos de resistência no passado, também é outro ativo que vem com muita força. Aqui, caso se eu não tivesse nenhuma posição em Camil, faria para mim todo sentido uma tomada de posição aqui nos R$ 12,10, com stop abaixo aqui dos R$ 11,17 em Camil. Card System é outro ativo que não vai para canto nenhum, consolidada conforme eu desenho aqui para todos vocês. Mais um que também frustrou as minhas expectativas e vai demonstrando muita fraqueza é a Rossi. Notem, pessoal, como é importante a diversificação dos ativos, né? Então, imagine se eu tivesse apenas comprado em 2, 3 ativos, e esses ativos fossem aí a Rossi, a Card System e a SLC3. Estarei tomando uma mega do nabo do mercado, né? Mas como a gente faz uma diversificação ampla com diversos ativos, acaba que um compensa o outro. Nunca a gente vai acertar, ou vai ser muito difícil você acertar todos os ativos que vão subir mais que o mercado. Falando em ativos que não estão demonstrando muita força, aqui vamos para a Chus, que após a minha compra também lateralizou, não vejo nada a ser feito nesse momento. Localweb, pessoal, Localweb, e aí, pessoal, Localweb, que fez esse movimento fortíssimo de alta, corrige há 3 semanas, e aqui a gente marca aqui o fundo agora nos R$ 42,11, e eu vou apresentar um contexto também novo para vocês, que é o quê? Aqui, pessoal, esse ativo subiu muito. Fato é que muita gente aqui perdeu esse ponto de compra e está louco para ter um ponto de compra aqui plausível dentro desse ativo. Notem que nós temos o quê? Em Localweb, nós temos, se eu ampliar aqui, eu vou tentar ampliar aqui o volume, deixa eu ver se eu consigo. Nós temos, enquanto o mercado subiu, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos esse período de expansão, marcado também por um período de expansão no quê? No volume. Notem que o volume cresce, no período de correção, o volume diminui. Isso é uma característica
totalmente válida dentro de uma tendência de alta. Seria esperado então que, ainda seria esperado em local web, o rompimento dessa região dos R$ 50,87. Porém, como o ativo já cai há 3 semanas, traders e investidores mais ansiosos por tomar esse papel fariam o quê? Marcariam a máxima do candle anterior como um possível ponto de compra. Então, caso o papel, o ativo, na próxima semana rompa os R$ 48,23, seria um ponto bem importante para uma nova compra dentro de local web, mas, sinceramente, eu esperaria o rompimento lá dos R$ 50,57 para uma nova tomada de posição. Dentro da minha posição, eu sigo comprado ainda em local web. Fato é que o stop móvel vai se aproximando do ponto do preço. Então, se o ativo continuar aí lateralizado como nós estamos vendo, será também um ativo que será estopado nas próximas semanas. É assim, pessoal, o ativo não andou mais, a gente sai fora e busca uma outra oportunidade. O pior que tem é o ativo ficar cozinhando a gente, que nem está acontecendo aqui em SLC3. Eu vou falar com vocês agora de Sinqia que demonstrou até força essa semana. Ativo sobe essa semana 4%. Notem como esse ativo é muito volátil, então parece que não, né? Parece que foi uma alta pequenininha, né? Mas não, olha um ativo aqui subindo 4%, chegou a subir muito mais, chegou a emplacar uma alta do ponto de abertura até o topo dessa semana de cerca de quantos por cento? Olha lá, uma alta de quase 15%. O mercado devolveu tudo, ou quase tudo, e consolida aqui nessa região agora. Fato é que sim, que é um ativo bem difícil, né, de carregar o trade. No passado também foi assim. Notem como ele é bem errático, ela faz movimentos muito amplos para um lado, depois corrige tudo para o outro lado. Então, é um ativo bem arisco, pessoal, bem arisco. Mas segue o baile, sigo com ela em carteira. Por enquanto, nada demais a ser feito. Para quem está fora, eu não vejo aí nenhum ponto bem interessante de compra em Sinqia. E por último não, ainda tem mais 3 ações. Eu vou falar aqui da JHSF3. E olhem que foi outro ativo que eu compartilhei o meu racional lá no Instagram. Então notem aqui todos esses detalhes que eu coloquei lá no Instagram, não, na verdade no Telegram, para o pessoal que segue lá. Então bem bacana. Novamente, se você não segue, não se esqueça de clicar aí no link que está na descrição para acompanhar esse tipo de conteúdo. Eu vou apagar aqui para nós conversarmos aí sobre a nossa análise. Então, pessoal, em JHSF, o que nós temos? Também outro ativo bem complicadinho aí, né, de ser carregado. Deixa eu apagar esse desenho aqui e apagar também esse desenho aqui. Eu comentei com vocês, na minha tomada de posição em JHSF, sobre o indicador do True Range, que eu vou até colocar ele novamente aqui para vocês. Deixa eu apagar esse, para não ficar muitos indicadores na tela, e colocarei aqui o True Range. Por quê, pessoal? Eu havia comentado que nesse ponto de compra aqui, a gente precisaria respeitar a volatilidade média do ativo, que naquele momento estava marcada aí em R$ 1,21. Isso quer dizer o quê? Que o ativo, naquele ponto de compra, estava com a movimentação média de R$ 1,20 a cada semana. Então, levando em consideração isso, o meu stop não poderia ser o quê? Não poderia ser na mínima do candle da barra vermelha. Deveria ter um stop mais alongado para respeitar o quê? A pulsação do ativo. E olhem lá o que aconteceu essa semana, pessoal. Todo mundo que acabou comprando o JHSF aqui nesse ponto, com stop na mínima do candle, foi estopado. Só que no cálculo do meu stop estava nos R$ 8,77. Olha o que aconteceu, o mercado simplesmente foi lá, quase tocou no stop e voltou. Não voltou muito, né? A gente pode considerar que o mercado ainda está assim bem próximo do ponto de ser estopado, mas caso na próxima semana, e acho bem plausível do mercado fazer isso na próxima semana, voltar a subir, vai ficar aqui aquele ponto amargo em todo mundo que estopou aqui e o mercado simplesmente mostrando aí como é importante a questão de respeitar a volatilidade do ativo. Vamos falar aqui de energias de Eneva, na verdade. Vamos falar aqui do ativo que essa semana também faz uma alta de
2%, também superando o mercado, chegou a subir mais essa semana, mas também segue dentro de uma tendência bem sólida de alta. Esse ativo, como sempre, eu chamo a atenção para vocês aqui da simetria aberta em Eneva, não vejo ninguém falando disso, tá? Então também é outro ativo que eu vejo como um potencial muito bacana aí para os próximos meses. E por último, comentando aqui com vocês a minha venda, a única venda que eu tenho em carteira nesse momento foi a Brasil Foods, que deu um puta de um calor essa semana. O ativo chegou a quase tocar lá o stop, foi lá, chegou bem próximo e voltou tudo. Aqui fechando aí quase abaixo do ponto de abertura. Então temos aí uma consolidação em Brasil Foods. Seria até um ponto plausível de venda para quem não vendeu, caso o mercado consiga aí superar a mínima dos R$ 19,86. Vejo também esse ativo bem fraco nesse momento. É a Brasil Foods. Vejo com bons olhos essa venda. Nesse momento, temos aqui também essa simetria aberta nesse ativo. Bom, pessoal, vamos então agora falar dos destaques. E não dá, assim como não dava para abrir os ativos que eu tenho em carteira não falando de VEG, e não dá para não abrir os destaques falando de Oi. Sim, vamos falar da Oi. Olá, pessoal. Como nós falamos nos vídeos anteriores, o que Oi fez, aquele movimento que eu comentei lá no começo do vídeo. Notem, aqui o ativo rasga a média para cima, corrige por algumas poucas semanas e depois nós temos o quê? Esse movimento, essa pancada para cima novamente. Fato é que Oi fez um movimento de alta essa semana de 36%. Eu não coloquei nenhuma ordem de compra em Oi, acho ainda um ponto bem arriscado de compra, ativo cotado em R$ 1,80, ativo em recuperação judicial, enfim, não é o tipo de compra que me agrada. Só que olhem como o mercado foi sacana essa semana. Todo mundo que viu esse tipo de cenário e apostou numa possível compra no rompimento dessa região, nos R$ 1,25, foi para o lado. Então aqui o mercado abre em alta e não vem a tocar esse ponto aqui. Então o mercado deixa um gap aqui, pessoal. Dá uma pinta pelo volume e pelo movimento ser um gap de fuga nesse momento. E aqui todo mundo que apostou no start móvel aqui foi simplesmente frustrado essa semana. O mercado não aciona o start de compra de todo mundo que colocou nesse ponto aqui em Oi. Olhando no gráfico, pessoal, esse movimento aqui em Oi, nós devemos esperar um ponto aqui agora de resistência nos R$ 2,38, mas resistência mesmo plausível em Oi, nós temos só lá nos R$ 4,44. Não duvidaria desse ativo ir a buscar esse ponto nas próximas semanas. Vou falar com vocês também de BPAC. Vamos olhar aqui a BTG Pactual. Pessoal, aqui em BTG Pactual nós temos aqui um cenário bem atraente, um cenário bem bacana. Por quê? Olhem aqui o que nós temos, finalmente, depois de insanas, nós temos aí, depois de insanas semanas de alta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 insanas semanas de alta, nós temos o que? Finalmente um candle vermelho em BTG Pactual. Esse candle, nada mais, nada menos, volta a testar o topo anterior rompido, que é topo histórico. Então, também é um ativo que chama muita atenção para a próxima semana, caso o mercado consiga superar a máxima dos R$ 94,00 também em BTG Pactual, sem sombra de dúvidas, é um ativo que merece toda a atenção. Atenção também merece Lojas Americanas, que vem demonstrando muita força. Essa semana chega a romper esse fundinho que o mercado marcou aqui. Notem, aqui nós temos um fundo marcado. O mercado chega a romper, só que não vai, né? Deixa esse candle com sombra superior. Mas sim, eu observaria na próxima semana, caso o mercado tenha forças lá para romper os R$ 32,93. Seria um ponto bem bacana de compra em Lojas Americanas. Notem, pessoal, como o volume vem aumentando aqui em Lojas Americanas. Olhem aqui, ó, todo esse ciclo de alta, olha o volume aqui, uma crescente. Nós temos esse cenário muito positivo dentro desse ativo. Mais destaques essa semana eu vou falar com vocês aqui de
Banco Inter, que sim acionou aquele ponto que eu comentei com vocês na semana anterior. Banco Inter também demonstrando muita força, rompendo essa linha inclinada aqui. Vejo também Banco Inter com muita possibilidade de buscar lá os R$ 24,21. É outro ativo que eu perdi o ponto e não comprei. Positivo segue lateral, segue aqui consolidada nesse ponto. Nós temos já 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas lateralizadas, mas também é outro ativo que, como eu falei com vocês anteriormente, não me chama atenção, pois nós temos aqui um outro ponto de resistência e mais um ponto de resistência aqui em cima. Então, pontos aí de desgaste para o ativo conseguir vencer, caso rompa esse ponto falado aqui. Vamos falar de Trisul, que essa semana corrige também após 3 semanas de alta. Faz aí um candle corretivo que chama bastante atenção também em Trisul. Porém, o que não me encoraja muito em Trisul é o próximo ponto aqui, que já está bem perto aí do ponto da máxima histórica. Então, mesmo que rompa aqui, nós teríamos um upside aí calculado máximo até o próximo ponto de resistência de 15%, para um stop aí de 12%. Então, uma relação risco-retorno não muito agradável em Trisul. Marfrig, pessoal, Marfrig essa semana foi lá, rompeu e voltou também, faz aí um sinal estranho. Esse ativo é bem estranho, né, pessoal? Um ativo bem errático, bem difícil de ser operado. Vou até tirar da minha lista Marfrig, não me interessa, ele mostrando muita confusão. Não gosto desse tipo de ativo, então não vou mais observar ele. Vou falar agora de Mills. Mills, sim, mostra bastante força. Mills aqui aciona aquele cenário também já comentado muitas vezes, já comentado nesse vídeo lá no começo, o setupzinho de retomada não, de mudança de tendência. Então, Mills aqui estava em uma tendência de baixa, consolida uma tendência de alta que rasga a média para cima. Aqui o mercado corrige, em cima da média de 50 períodos, nós temos aí o mercado rompendo. Então, possivelmente aqui é esperado também Mills buscar lá os seus R$ 11,30, na verdade R$ 11,24. Vamos falar agora aqui de PTBL, que não fez o mesmo desenho, aqui ainda consolida, deixa um candle que toca a média de 50 períodos com uma sombra inferior. Também vale a pena aqui observar PTBL nos R$ 5,05. Vamos falar aqui de JSL3, também aí engasgada, também não vejo aqui muito o que se fazer. Aqui o que me interessa em Júlio Simões, né? Que me interessaria, na verdade, esse ponto aqui em cima, pessoal. Aqui me interessa muito o rompimento lá dos R$ 36,54. Por enquanto, eu só observo. Aqui nada, também Moura, né? A gente falou dessa ação na última semana, não vejo nada nesse momento a ser feito, também próximo ao ponto de topo anterior. Direcional sim, pessoal, olha lá. Olhem só aqui, olhem direcional fazendo aquele movimento que nós chamamos atenção. Após subir 1, 2, 3, 4, 5 semanas, direcional toca o seu topo anterior histórico, e deixa um candle vermelho. Esse candle deve ser observado e caso o mercado rompa na próxima semana esse ponto aqui, nós também deveríamos esperar muita força de compra dentro de direcional. Acho que é isso, acho que acabou os ativos de destaque. E eu vou agora com vocês observar aqui os ativos mais líquidos do mercado. Então vamos falar dela, da Petrobras. Petrobras que vai ali se arrastando, diminuindo muito a sua volatilidade para tocar na média de 50 períodos. Para quem busca operações com opções, aqui seria um ponto interessante. Olhem como a volatilidade de Petrobras está baixa. Nós podemos ver isso até através do True Range, pessoal. Olha aqui. Olha como o True Range está na mínima das mínimas, olha lá. Chegando aqui no ponto aqui de patamares históricos aí de redução de volatilidade. Então, observaria sim com muito carinho aqui a Petrobras, principalmente aqui, se na próxima semana o ativo deixasse o quê? Deixasse um candle vermelho aqui em cima da média de 50 períodos. Aí seria sim um cenário bem bacana para uma possível compra de put aqui fora do dinheiro, enfim, algum cenário como esse.
Vamos falar aqui dos bancos. Bancos aqui nada demais nesse momento. Nós temos aí Bradesco consolidadaça, né? Ainda dentro daquele ponto que nós desenhamos aqui. Eu não vejo nada a ser feito nesse momento. Itaú também demonstrando bastante fraqueza, rompeu esse retângulo aqui, já consolida de novo. Itaú, pessoal, vai configurando uma tendência feia aqui no gráfico mensal. Vamos falar do gráfico mensal lá na sexta-feira, mas Itaú vai deste ano um cenário bem feio. Eu quero falar com vocês de Banco do Brasil, que não muda muita coisa, também a mesma coisa. Aqui duas consolidações, saiu de uma e entrou em outra. Vamos falar de Ambev, que aqui Ambev pega também o pessoal da venda no pulo. Eu até falei que aqui era um cenário bem plausível para uma venda, eu falei isso na semana passada, por quê? Eu via o quê? Eu via o ativo que voltou para testar toda essa região aqui, que foi suporte, agora é a resistência, deixa um candle vermelho, mas se nós olharmos na ponta do lápis, não foi acionado, né? O candle precisa de confirmação, então não tivemos o acionamento desse candle nessa semana, né, pessoal? Então, aqui vale o desconforto de quem apostou na venda antes, prematuramente, e o mercado já vem aqui estopando todo mundo que apostou nessa venda. Mas aqui, ainda vejo a Ambev bem engasgada, nós temos aqui ainda a média passando por aqui, nós temos aqui um outro fundo aqui que pode ser considerado uma zona de resistência, enfim, não me atrai muito a Ambev. Vamos falar de Cielo, que Cielo ainda continua dentro daquele cenário simétrico que eu havia desenhado aqui, continua consolidada, aqui latada dentro da média de 10 períodos, da média de 50 períodos, então isso normalmente traz um cenário mais errático, então notem aqui que eu vou desenhar para vocês a média, uma apontando para um lado, a outra apontando para um outro, nós temos aí geralmente um cenário mais errático quando isso acontece. Deixa eu ver se eu pego um período que isso aconteceu aqui em Cielo. Notem aqui, o mercado vem para testar a média de 50 períodos, desaba tudo de novo. Então, não vai ter aqui, mas enfim, é o padrão que não é padrão, né? Mas enfim, geralmente quando nós temos aqui um cenário como esse, é de esperar uma maior consolidação ou até mesmo um aumento da volatilidade sem o preço sair do lugar quando nós temos um cenário como esse. Quem acredita numa tendência de maior prazo em Cielo ainda está vendedor, corroborando com a média de 50 períodos, mas quem está surfando uma média mais curta, uma tendência mais curta, aqui a média de 10 períodos está apontada para cima. Eu não vejo nada a ser feito, não me atrai esse tipo de ativo, esse tipo de configuração nesse momento em Cielo. Vamos falar de Vale, que Vale deixa um cenário bem bacana, pessoal. Olha aqui em Vale nós temos o quê? Nós temos um inside bar nesse momento. Opa, nós temos uma barra dentro de outra barra, uma barra pequena dentro de uma barra maior, com o ativo rompendo topo também histórico. Então, aqui seria também um cenário para quem busca operações de compra em Vale. Eu ficaria muito atento para o rompimento lá dos R$ 63,06. Bizarro isso aqui, pensar aqui, pessoal, olhem isso aqui. Em Vale nós tivemos o quê? Topo marcado lá em 2018 e só agora o mercado consegue se livrar desse topo, né? Então o mercado aí ficou consolidado por muito tempo aqui em Vale. Vamos falar de Azul. Azul essa semana deixa um candle vermelho, um candle de venda, em cima também de uma região de que era suporte, agora é resistência, o mercado também bem consolidado em Azul. Chama atenção também esse afunilamento dos preços que nós podemos marcar aqui assim. Notem como os preços vão se afunilando aqui. Devemos ter aqui também, num futuro não tão distante, um aumento da volatilidade em Azul. Notem o volume também, olha o que faz. Após esse movimento de recuperação, o volume crescer, agora nós temos aqui o quê? O volume caindo. Isso é um cenário muito altista, pessoal. Então, sim, esse desenho aqui do volume seria de esperar a continuidade desse repique em Azul para as próximas semanas. Contexto de diminuição de volatilidade nós temos também em Usiminas. Notem que o ativo vai ficando estreito aqui em cima da média de 50 períodos. Usiminas também é um ativo que tem liquidez em opções. Também aqui faria bastante sentido
uma possível operação fora do dinheiro, tanto de call quanto de put aqui, para aproveitar um talvez movimento brusco aqui em Uzi Minas, seria esperado após essa ampla diminuição da volatilidade. No caso do Embraer, nós não temos nada nesse momento, ativo consolidado dentro de uma tendência de baixa, não vejo nada a ser feito. Atenção aqui, Embraer, no rompimento do 7,80, isso deve trazer mais força de venda para o ativo. Cogna, um dos ativos que trouxeram mais euforia para o mercado nesses últimos tempos, deixa um sinal importante de venda essa semana, um candle vermelho em cima da média de 50 períodos. Se isso for verdade, isso aqui seria apenas um repique, e aí nós teríamos uma nova perna de impulso de baixa dentro de Cogna, ou seria uma mega perna, né? Seria uma mega perna de baixa dentro desse ativo. Então, atenção, pessoal, a esse candle aqui na próxima semana, principalmente se o mercado conseguir o quê? Validar esse sinal, se o mercado conseguir fazer mínimas abaixo da mínima da semana anterior. Falando em JBS, eu estou bem atento para uma possível venda em JBS, caso o mercado venha a perder os R$19,94. CSNA nessa semana testa novamente a média de 50 períodos e deixa outro candle vermelho. Temos uma briga aqui muito grande em CSNA. Não vejo nada a ser feito nesse momento. Atenção aos R$12,37. Em Gol, o Gol fez que ia voltar, né, em V, e agora faz o quê? Faz um topo abaixo do topo anterior, dentro de uma tendência já de baixa, pessoal. Então, atenção em Gol para um possível movimento como esse daqui. Muita atenção em Gol para um movimento mais brusco também. PetroRio essa semana tenta romper a sua máxima, que jogaria os preços lá para os R$ 51,57. Não consegue, deixa um candle vermelho, mas também eu vejo bastante força em PetroRio, então eu apostaria ainda que o ativo tem combustível para buscar lá os seus R$ 50 novamente. E por último, um destaque que eu queria chamar a atenção para vocês aqui da venda, na ponta da venda, é a Odontoprev, mas aqui o ativo vem sendo muito errático. Olha o tanto de sombra que esse ativo tem para cima, para baixo, para cima, para baixo. Mas, enfim, é um dos ativos mais fracos nesse momento do mercado. Seria um ponto de venda plausível nos R$ 13,06. Bom, pessoal, então é isso. Terminamos o vídeo de hoje. Eu chamo a atenção novamente para essa semana, principalmente para Banco BTG, lojas americanas. Qual mais que a gente falou aqui? Acho que eram esses dois, né, os destaques dessa semana. Tinha mais algum? A Vale também, a Vale bem bonita essa semana. Então, esses três ativos são os ativos que mais me chamaram a atenção essa semana. Como eu falei para vocês, o dinheiro já acabou dos caixas, então, nesse momento, a não ser que eu seja estopado em uma outra posição, eu não vou fazer novas operações, mas fica aqui como aprendizado, como estudo para vocês poderem acompanhar aí na casa de vocês, legal? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like e também seguir o nosso canal aqui no YouTube. Nos vemos, então, na próxima terça-feira com o nosso vídeo sobre o nosso curso sobre análise técnica. Então, nos vemos na próxima terça-feira com o nosso primeiro vídeo do curso de análise técnica. Um forte abraço para vocês, eu espero que vocês tenham um ótimo domingo e até mais!